oração modelo, ele disse: comecem assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele poderia ter dito apenas Pai nosso, mas ele fez questão de dizer Pai nosso, aquele que está nos céus, porque nós temos um Pai celestial, nós temos um Pai terreno e temos também um Pai celestial. Por isso serve para, se aplica a todas as situações da nossa vida. Quando as pessoas à nossa volta nos decepcionam, quando as pessoas à nossa volta faltam conosco, nós temos um Deus que nunca vai falhar, um Deus que nunca vai nos trair, um Deus que nunca vai nos decepcionar. Por isso você precisa sair daqui hoje dizendo: eu tenho um Pai e eu preciso conhecer esse Pai. E a boa notícia é que Jesus, através desta oração, Ele nos apresenta o Pai Celestial. E é sobre isso que nós vamos falar. Olha só, primeiro versículo, Jesus ele diz, porque Jesus está falando sobre oração. Se você ler do versículo 2 em diante, ele fala basicamente sobre oração. Olha, quando vocês orarem, não useis de vãs repetições, não façam como os hipócritas que vão em praça pública e oram alto para que todos vejam, mas entra no teu quarto em secreto e ora ao teu Pai que em secreto te ouve e em secreto te responderá. E ele diz, e ele continua dizendo: e quando vocês forem orar, agora falando num modelo, numa forma de oração, orem assim. Não quer dizer que nós temos que repetir essa oração como um mantra, né? Vamos que se não seja santificado seja o teu nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu lembro que nada contra, porque eu fui praticante nessa época. Eu lembro que quando eu era praticante da igreja católica, lá com 12, 13 anos, eu queria ser padre, queria ser irmão marista, que é um padre que não reza a missa, um padre missionário. Eu lembro que a gente ia nos encontros de fim de semana e o padre ia, o irmão marista ia na nossa frente, nós uns 10 guri atrás, e ele, um rosário. Rosário são 3 terços, eu nem lembro quantas orações é cada terço. Então imagina um rosário, a gente ficava umas 2 horas repetindo. E lá era legal lá nos irmãos maristas, porque tinha joguinhos, tinha espiobol, tinha 3 reis, tinha ping-pong. E aí a gente andava atrás do irmão marista, e o irmão marista rezando lá, Pai nosso que está santificado. E a gente não estava nem aí para a oração, a gente não via a hora de terminar a oração para poder ir lá jogar. Porque a gente às vezes falava algo que a gente nem entendia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, pode ser, parece até uma narração de rádio, né? E a gente não entende o que a gente fala. Essa oração, quando eu digo que é uma oração modelo, não quer dizer que a gente vai todo dia antes de dormir repetir ela, decorar ela e ficar repetindo ela, porque não tem sentido nenhum. E o próprio Jesus responde um pouquinho antes: quando orais, não useis de vãs repetições. Mas, se vocês precisam de um modelo, de uma oração completa, usem essa oração, entendam o propósito da oração através dessa. Eu lembro que quando eu entrei na igreja, eu perguntei para o rapaz que me levou: como é que ora? Porque eu sei as orações decora: salve Rainha, Mãe de Misericórdia, creio em Deus Pai, Pai Nosso, Ave Maria, sei um monte de oração. Ele falou: Jefferson, faz o seguinte, entra no teu quarto, desliga a luz, bota uma cadeira na tua frente, senta na cama ou senta numa outra cadeira e imagina que alguém está sentado na tua frente e fala como se estivesse conversando com uma pessoa que está sentada na cadeira da sua frente, e com certeza Deus vai falar contigo. Eu lembro de uma experiência, nós tivemos um Gessel lá na casa do Douglas, e era num dia que, se não me engano, era aniversário da minha esposa, e aí todo mundo combinou para depois de terminar o Gessel, todo mundo ir lá para a casa dele, que ia ter o aniversário, bem no comecinho. E eu lembro que eu ia falar alguma coisa ligada a isso, a Deus está presente no estudo. E tinha alguns católicos, e eu tentei ser didático, e eu falei, por exemplo, Deus está nesse lugar, tanto que eu vou convidar ele para sentar nessa cadeira. Ele tinha umas poltronas lá na sala, tem até hoje. Vou convidar Deus para sentar nessa cadeira. E na oração eu falei: Deus, que o Senhor se assente nessa cadeira. E aí continuei o estudo e tal. E começou a chegar gente no finalzinho do estudo, e nós não tínhamos terminado. Chegou o pessoal sentado nas escadas do Douglas, o pessoal na cozinha, o pessoal lá fora, e ninguém sentou na cadeira. Irmãos, Deus, Ele é um Deus que está acima dos céus, digamos assim, na glória inacessível, como o pessoal gosta de falar. Mas é um Deus que quer se relacionar conosco. É um Deus que nos conhece, e Ele não só quer se relacionar, mas Ele sabe como se relacionar conosco. Ele fala a nossa linguagem, Ele sabe como chegar até nós. Sabe aqueles irmãos que não têm lado?
que lado eu chego nele para não tomar uma patada. Deus conhece todos os nossos lados e Ele sabe exatamente o jeito de chegar até nós. Por isso, quando nós falamos em oração, não existe uma fórmula. Olha, existem 7 passos da oração. Primeiro você confessa os seus pecados, depois você engrandece a Deus. Não existe essas fórmulas. Você só precisa crer que tem alguém te ouvindo e você precisa começar a falar. Mas é interessante que nessa oração, através dessa oração, Jesus ele nos apresenta o Pai. E Ele apresenta o Pai aos judeus. Porque para nós é algo simples. A gente já ouviu desde criança de que Deus é Pai. A gente desde criança repete essa oração: Pai nosso que estás nos céus. Mas para os judeus não era fácil entender isso. O judeu, a religião judaica é uma religião dogmática, conceitual. Então eles entendem alguns princípios a respeito de Deus, e qualquer coisa que pareça que vá contra aquilo que eles entenderam, aquilo que eles acreditam, eles não aceitam. Isso fez com que eles não aceitassem Jesus, porque eles esperavam um Jesus diferente do Jesus que veio e se apresentou a eles. Aí você imagina os judeus que viam o Deus do Velho Testamento, o Deus lá da Antiga Aliança, dos profetas, como o mais próximo que eles chegaram de definir Deus no nome foi Senhor. Senhor. Existe lá, eles usam geralmente o Elohim, eles usam lá o Adonai, o Senhor, existe lá o Yahvé, e existe uma discussão sobre a questão dos nomes, mas o mais próximo que eles mais usavam era Senhor. Quando eu falo que alguém é meu Senhor, eu já estou criando uma separação entre mim e esse ser, porque eu estou dizendo: olha, a Ele eu devo explicações, com relação a Ele eu tenho responsabilidades, Ele é superior a mim, Ele é melhor do que eu, Ele está no nível acima de mim. Era assim que eles enxergavam Deus. Eles não enxergavam Deus de outra forma. Aí Jesus, logo no comecinho do seu ministério, porque aqui está no Sermão da Montanha, Jesus fala, uma das primeiras mensagens dele: quando vocês orarem, se dirigindo a judeus, aos seus discípulos, quando vocês orarem, chamem Deus de Pai. Isso era um conflito para eles. Era um conflito, porque eles viam Deus como alguém extremamente distante deles, extremamente afastado deles, que não tinha como existir um relacionamento entre homens e Deus. E aí Jesus fala: chame Deus de Pai. Quem sabe você não é judeu e você não se assustou com essa verdade. Você até já pensou: pô, mas eu já sabia disso. Eu fui no GCL essa semana e falou sobre isso, sobre a paternidade de Deus. Eu já sabia que Deus é nosso Pai. Só que é interessante nós entendermos esse princípio da paternidade de Deus, de ter Deus como Pai, porque a maneira como nós enxergamos o nosso Deus vai ser a forma como nós nos relacionamos com Ele. Você pode repetir isso comigo? A maneira como eu vejo Deus vai determinar a maneira como eu me relaciono com Ele. Só para você entender, sabe aquela frase, a comum frase que o pessoal fala: não, mas afinal todos nós somos filhos de Deus, eu também sou filho de Deus. O pessoal vive falando essa frase. Na verdade, nenhum de nós é filho de Deus, nem mesmo os judeus, que são um povo formado pelo Senhor. Tanto que diz lá em Efésios, lá em João 1,11, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Está falando dos judeus, mas aqueles que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nem os judeus eram filhos de Deus, e nós muito menos filhos de Deus, mas todos aqueles que recebem a Jesus, todos aqueles que creem no seu nome, Deus dá-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Lá em Marcos 16,15, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele fala criatura, ele não está falando que as pessoas tinham que pregar para as árvores, para os animais que são seres vivos, mas ele fala das criaturas que necessitam do Evangelho, da boa notícia dos céus, como sendo os homens. Nós éramos criaturas de Deus, mas através da mensagem do Evangelho e da nossa fé em Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Não filhos legítimos, filhos gerados diretamente por Deus, mas a Bíblia fala lá em Efésios 1,5, filhos por adoção, aquele que nos predestinou como filhos por adoção. Nós somos filhos adotivos do Senhor, o único filho, o unigênito de Deus, o único filho é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. E é interessante entender também essa questão da filiação,
Porque isso, tem alguém aqui que é pai adotivo? Tem filho adotivo? Ou tem na família? Tem alguém que tem filho adotivo na família? Eu conheço, na família da minha esposa tem algumas pessoas adotadas, alguns filhos adotados. E a gente que convive com pessoas que foram adotadas, a gente percebe que os pais não têm distinção entre o amor com os filhos legítimos e os filhos adotados. Às vezes até amam mais, às vezes até aparentam amar mais aqueles que são adotivos como aqueles que são legítimos. E nós temos o mesmo amor, e não só o mesmo amor de Deus em relação ao Filho, o único Filho Jesus Cristo, como também temos os mesmos direitos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Sabe por que isso é importante para nós? Porque tem pessoas que enxergam Deus como um policial. E a maioria das pessoas que não se relacionaram pessoalmente com Deus, mas só têm contato com o Senhor através daquilo que elas ouvem dos outros, mas elas não tiveram uma experiência pessoal com o Senhor, elas enxergam Deus como um policial. Elas estão sempre precisando provar algo a Deus. Elas vivem baseadas no sentimento de culpa. Não, mas se eu falhar, o Senhor vai me punir. Aí, sabe por que algumas pessoas, quando elas pecam, quando elas estão num momento depressivo, elas não conseguem nem orar? Porque elas pensam, não, nesse momento Deus não quer nada comigo. Deus não está nem aí para mim. Eu desagradei a Deus, Deus não quer nada comigo. Mas a Bíblia diz em Gálatas capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, nós recebemos o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito do Filho, para que pudéssemos reconhecer essa paternidade. Diz assim, falando a respeito de Deus, Abba Pai. Abba Pai significa papai, pai. Você conseguir chamar Deus de papai, você conseguir ter essa intimidade com Deus, é algo que só pode acontecer através do Espírito Santo. Quem sabe você viva um evangelho baseado na culpa. Quem sabe você viva uma vida cristã onde tudo que você faz parece que não é suficiente para agradar o Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer ser teu Pai. Ele não é apenas o teu Senhor. Você está enxergando Deus apenas como teu Senhor, como um policial que está esperando a sua falha para te punir. Ele quer que você veja Ele como Pai. Quem nunca teve um pai ou uma mãe carinhosa, amorosa, onde você sabe que independente da sua falha, você pode chegar até ele, ou você pode chegar até ela, e você sabe que você vai ser compreendido? Quem não teve essa experiência? Deus é assim. Deus é assim. A Bíblia diz, ainda que uma mãe que amamenta o seu filho se esqueça dele, contudo eu, não me esquecerei de ti. Deus não é como o homem que foi fracionado, metade virou homem, metade virou mulher, e nós necessitamos da mulher. Deus, Ele tem um amor muito mais excelente do que o amor de mãe. O pessoal fala do amor de mãe, puro mesmo é o amor de mãe. O amor de Deus, ele é perfeito, ele é muito mais excelente do que o amor de mãe. Se você consegue enxergar compreensão, empatia no amor de uma mãe, Deus foi quem ensinou a mãe a amar. Deus, e na verdade o amor da mãe nada mais é do que um reflexo do amor de Deus. Passe a enxergar Deus como teu Pai. Comece a ver Deus como teu Pai. E assim você vai conseguir chegar até Ele. Assim você não vai viver baseado numa culpa. Saiba que esse Pai, porque Ele te ama, Ele vai te corrigir. Você não está isento dele mostrar que você está errado, dele até mesmo te açoitar se for necessário. Mas Ele é um Pai amoroso, é um Pai que recebe a todos. Parábola do filho pródigo, o pessoal chama do filho pródigo, mas é muito mais a parábola do pai amoroso. Aquele que recebeu o safado sem vergonha, que foi injusto com ele, que traiu ele, que disse assim para o pai: pai, para mim o senhor está morto já, então me dá a minha parte da herança que eu vou viver minha vida. Depois que ele perdeu tudo sem vergonha, ainda voltou para Deus, voltou para o pai. O pai e fez festa ainda por ele. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Deus, um Deus que nos ama. Chega de enxergar Deus como alguém distante, alguém que não tem como nós nos relacionarmos com Ele. Deus é Pai,
Ele nos entende, Ele nos conhece e está querendo se revelar a nós. Mas você precisa enxergar Ele da forma certa.